Imagina um banco. Você tem dinheiro guardado lá. Agora imagina se qualquer pessoa pudesse entrar no cofre, pegar o dinheiro e sair do banco. Caos total. Primeiro, que podia estar pegando dinheiro que não era dela. E também deixar a conta em estado negativo. Agora, como que o banco faz para resolver esse problema? Ele coloca um caixa. Então, quando você quer sacar dinheiro, fazer alguma operação, você pode ir no caixa e esse caixa vai fazer a validação para você. Se tiver tudo certo, você tiver os dados corretos e for o dono da conta bancária, aí sim você vai conseguir fazer esse depósito. Ou seja, tem uma camada para verificar se você tem a permissão para fazer a alteração desses dados, o saque desse valor. E aqui eu tenho uma classe em Java chamada de conta. Nessa minha conta eu só tenho saldo. Não é importante eu saber quem que é o dono da conta para esse caso aqui. Então, na minha classe, eu só estou utilizando o saldo. E aqui embaixo, eu estou criando uma instância dessa minha conta com o saldo de 1000. Só que eu tenho um problema. Eu estou permitindo com que eu atualize o saldo e consiga deixar ele em um estado negativo. E isso é uma coisa que eu não quero fazer, não posso permitir. Eu não posso, nesse meu caso aqui, no meu exemplo, ter uma conta que tenha um saldo negativo, que é isso que eu estou fazendo aqui, criando uma conta com um saldo de 1000 e depois subtraindo 2000. Então, eu tenho um saldo de menos 1000 no final dessa minha operação. A Quality tem uma pergunta para me fazer. Ela quer saber como a gente consegue resolver esse problema na programação. Para fazer isso, a gente utiliza uma técnica chamada de setters, que são basicamente um pedaço de código que a gente executa quando a gente quer realizar uma operação de escrita no nosso objeto. E a gente sabe que essa operação pode ter algum tipo de validação, porque a gente não quer que essa mudança no nosso objeto, essa mudança de algum valor, gere um estado inconsistente, que é aquilo que a gente permitia que acontecesse quando a gente deixava alterar o valor do saldo da nossa conta de maneira totalmente direta. A gente quer adicionar uma proteção, uma camada de regra de negócio, de validação, antes de realizar essa leitura. O setter, ele é só um método com um nome diferente. O setter é um método que a gente utiliza, o nome que a gente dá ao método, quando a gente utiliza ele para alterar algum valor, algum atributo específico da nossa classe. Então, ele não é uma construção nova da programação, ele é só uma funcionalidade, um caso de uso específico daquilo que já existe. A gente sabe que métodos são funções que existem dentro da nossa classe. E quando a gente tem algum método que a gente utiliza para alterar algum valor específico, nesse caso aqui, o meu setSaldo, que ele simplesmente vai receber um novo valor, vai somar ele ao saldo atual e vai verificar se esse novo saldo é maior do que 0. Se for, ele atualiza o meu saldo e se não for, ele levanta um erro porque a operação é inválida. Então, quando a gente tem um método que ele tem esse caso de uso específico de alterar algum atributo da minha classe, eu chamo ele de setter, mas ele não é uma funcionalidade nova. Ele é aquilo que já existe em programação orientada a objetos, só que aplicado para esse caso de uso de atualizar algum dado da minha classe. Nesse caso aqui, até talvez o nome não é nem tão legal, setSaldo, porque set dá a ideia que eu vou simplesmente modificar o valor. E nesse caso aqui eu estou somando, então talvez chamar ele de change saldo ou alguma outra coisa assim, ou até add saldo, né, que daí dá essa ideia daquilo que eu estou fazendo, que é somar, que nesse caso, dependendo do valor, se for positivo ou negativo, vai realizar a soma ou subtração, talvez fosse mais adequado. Mas eu utilizei esse setSaldo, uma porque normalmente quando a gente utiliza setters são padrão, e também para dar essa ideia de que eu estou alterando alguma coisa da minha classe, eu estou alterando algum atributo da minha classe. Então, quando eu quero ter essa consistência para conseguir manter a minha classe ainda em um estado válido, eu utilizo o setter. Isso significa o quê? Aqui eu estou criando uma instância da minha classe e estou chamando ela de C1. Estou criando uma nova conta e eu tenho dentro dela o saldo inicial de 100. Aqui eu estou chamando ela de C1.setBalance500. No final dessa operação, eu vou ter a minha conta com o saldo resultante de 1.500. Aqui eu vou chamar de novo C1.setBalance e eu vou passar o valor de menos
1.500. Ele vai realizar essa validação, o novo saldo, que nesse caso aqui vai ser 1.000, né? E vai verificar que o novo saldo ele ainda é maior do que 0. Então, ele vai atualizar o saldo. Aqui, o meu saldo resultante vai ser de 1.000 no final da operação. E eu posso ter ainda mais uma outra linha de código, tá? Eu vou utilizar esse símbolo aqui só para não ter que reescrever tudo e vou passar o valor de menos 1.500. Ele vai realizar essa validação, vai verificar que o novo saldo ele seria menor do que 0 e por causa disso ele vai levantar um erro. Então ele não vai atualizar o saldo, ele vai garantir que a minha conta mantenha a consistência do estado dela. E ó, eu vou passar uma dica muito importante que também acaba sendo um erro que é muito comum de ser cometido quando a gente começa a programar e trabalhar com essa ideia de setters. Aqui eu reescrevi o meu método setSaldo, mas com uma implementação diferente. Aquilo que eu estou fazendo aqui é que eu estou recebendo um valor e estou simplesmente atualizando o meu saldo, sem fazer nenhuma operação de validação. Quando a gente aprende sobre a ideia de setters, é muito comum que aconteça que você queira utilizar setter para tudo. Só que você não precisa utilizar setter para tudo. O setter ele é uma camada de código extra que você utiliza quando você tem que modificar um estado interno da sua classe, algum valor, e você tem que garantir a consistência dessa mudança. Então você tem que aplicar algum tipo de comportamento. Nesse caso aqui, eu não estou realizando nenhuma operação. Então eu não precisava ter, se no caso essa fosse a minha ideia, só simplesmente atualizar o valor sem, enfim, realizar nenhuma validação, ter que utilizar um setter, ter que criar um setter, porque não faz sentido. Lembra que o setter, ele não é uma coisa nova da programação orientada a objetos, ele não é uma funcionalidade nova, ele é uma aplicação daquilo que já existe para um contexto específico, que é a atualização dos dados internos para conseguir manter a coerência do meu objeto, para eu conseguir manter a consistência dele. Então, ele é uma regra extra de negócio. Se você não precisa ter essa regra, não precisa ficar criando esses métodos extras que a gente chama de setter. É só você atualizar o atributo de maneira direta. A Quality tem uma pergunta para me fazer. Ela quer saber se não tem um problema ainda no meu código. E ela tá certa. Tem sim, tem um problema bem grande. Porque por mais que agora, na programação aqui orientada a objetos, eu utilizei esse método aqui chamado de setSaldo, que eu tenho essa regra de consistência do que significa atualizar o meu saldo, eu ainda posso, nessa minha classe, fazer o seguinte, escrever c1.saldo e atualizar diretamente o meu saldo. Nesse caso aqui, eu vou subtrair o valor de 3.000. E no caso aqui da minha conta, isso vai resultar em um valor negativo do meu saldo. Ou seja, eu tenho essa camada de validação, mas eu ainda estou permitindo acessar o valor direto aqui do meu atributo. Então, é uma falsa segurança. Para resolver esse problema, aí sim, a gente utiliza de um outro conceito de programação orientada a objetos, que são os modificadores de acesso. Imagina que você tem uma casa. A gente sabe que nessa casa a gente tem vários cômodos. Alguns cômodos podem ser acessados por qualquer pessoa, alguns podem ser acessados só pelo dono e alguns podem ser acessados só pela família da casa. E é isso que eu vou fazer aqui, utilizar de modificadores de acesso, que dizem para o meu código quem que pode alterar os dados aqui que fazem parte da minha classe. Nesse caso aqui, do meu saldo, eu vou escrever aqui no Java uma coisa aqui, uma palavra chamada de private. E o que isso significa? Que é como se eu tivesse uma casa e falando que a única pessoa que pode alterar o saldo é o dono da casa. Nesse caso aqui, é o próprio objeto em si, é a própria classe em si. Então, só aquilo que eu tiver de método que trabalha acessando esse atributo, que vai ter a permissão de alterar esse valor. Isso significa o quê? Que quando eu chamo alguma coisa de private e eu tento acessar algum atributo que é marcado como private, ou seja, só o dono pode acessar fora do contexto do dono, isso vai ter um erro e isso não vai ser permitido que seja acontecido no meu programa. Ou seja, eu realmente estou tornando ele mais seguro. E aqui, como esse meu método setSaldo, ele é o dono desse objeto. Ele existe junto com o objeto. Então ele tem ainda acesso ao saldo. E ele pode alterar o saldo. E agora sim,
isso daqui não é mais permitido. Mas aqui a minha atualização via o meu setter ainda é. Então é muito comum que a gente utilize o setter, que é essa aplicação do método, junto com os modificadores de acesso, que dizem quem pode acessar o que no meu código, para conseguir ter essa consistência dos dados que existem na minha classe. A Clarit tem mais uma pergunta para me fazer. Ela quer saber o que são os getters, agora que a gente já entendeu os setters. Setters são uma aplicação, um caso de uso específico que a gente tem para os métodos, para as operações, comportamentos que existem dentro de uma classe, para realmente manter a consistência dela. Setters são para operação de escrita. Então a gente já consegue imaginar que quando a gente trabalha com getters, a gente está trabalhando com operação de leitura. E é isso mesmo. Enquanto os setters eles trabalham com a consistência da escrita, os getters são mecanismos que ajudam a gente a trabalhar melhor com a leitura dos dados da nossa classe. Por exemplo, aqui eu tenho uma classe chamada de usuário. O meu usuário ele tem um nome e ele tem um sobrenome. E a gente sabe que a partir do nome e sobrenome a gente consegue ter um nome completo. E se eu quisesse saber qual é o nome completo aqui do meu user one, aquilo que eu poderia fazer se eu não quisesse utilizar os getters seria, por exemplo, criar aqui uma outra variável chamada de nome completo e concatenar o valor do nome do usuário 1 com aqui o espaço e o sobrenome. E isso é o nome completo. Só que você concorda que a minha classe e o meu objeto, ele já tem todo o contexto necessário para conseguir me entregar o nome completo, sem com que eu tenha que realizar essa operação várias e várias vezes. E que faz sentido que eu defina uma operação para fazer a leitura desse dado, porque eu posso utilizar ela em vários lugares. E eu não preciso nem criar um atributo novo, uma nova variável dentro da minha classe para armazenar eles, porque eu consigo derivar ele daquilo que já existe. Então, eu crio um método específico que vai simplesmente fazer uma leitura. Ele vai definir uma operação para conseguir ler alguma informação da minha classe de uma maneira que faça mais sentido. Nesse caso aqui, eu tenho um método que ele é público, ele vai retornar uma string, e ele se chama de nome completo. Eu poderia chamar ele de get nome completo, e é uma boa prática, inclusive, que quando a gente tem algum getter, alguma coisa que vai fazer a leitura de algo da classe, que a gente utilize o get como prefixo na frente. Então, deixa até aqui eu adicionar o get nome completo. Porque isso significa o quê? Quando você lê o nome do método, se você sabe que tem o get na frente, você já entende que ele vai realizar uma operação de leitura. Fica subentendido, tá? Se você coloca get na frente, dentro do método você altera alguma coisa, porque tecnicamente você pode fazer aquilo que você quiser, mas não é uma boa prática, porque é uma convenção. Quando você tem a palavra get na frente, você já está indicando que você quer ler alguma coisa. Então, por mais que você possa alterar alguma informação, não faça, porque isso não é convenção no mundo da programação. Você não vai encontrar código profissional que vai estar escrito get na frente e vai estar fazendo alguma alteração de alguma coisa. Isso é uma má prática, tá? Da mesma maneira que é uma convenção, quando a gente quer alterar algum valor da classe, no nome do método, a gente utilizar o set na frente. Por isso que eu utilizei o set aqui. Ele já indica que é uma operação de leitura. Set é setar em inglês. Get é pegar, é buscar. Retrieval é a operação de recuperar alguma coisa, alguma informação. Então, aqui eu tenho o meu get, nome completo, e aquilo que ele vai fazer é, literalmente, fazer essa mesma operação aqui. Concatenar o nome com espaço mais o sobrenome. E isso é o nome completo do meu usuário. Isso significa o quê? Que em qualquer lugar que eu precise do nome completo do meu usuário 1, eu posso só escrever usuário1.get nome completo. E isso vai retornar aqui o mesmo valor que a gente tem aqui em cima, que vai ser a string gabi espaço s. Então, get é a operação de leitura, set é a operação de escrita. Lembrando que getters e setters não são um mecanismo novo, eles são uma aplicação daquilo que já existe de métodos, onde é uma convenção que setter seja uma maneira que a gente tem de encapsular, guardar, proteger a escrita de alguma coisa. E getters é uma maneira que a gente tem de encapsular, adicionar uma lógica na operação de leitura.
de alguma coisa. E você vai ver isso em vários lugares. E mais uma coisa que eu também falei aqui na questão do setter, que eu vou falar no getter também. Se, por exemplo, aqui ó, você vê que eu tenho o meu usuário e eu tenho o nome dele. Eu posso simplesmente ler o nome do meu usuário fazendo isso daqui. user1.nome. Isso daqui já está retornando o nome do meu usuário. E você percebe que quando eu quero ler o nome do meu usuário, eu não tenho que realizar nenhuma operação em cima dessa leitura, porque já é aquilo que está armazenado na minha variável. Então eu não preciso necessariamente encapsular essa operação de leitura dentro de um getter. Se você quer, você pode, não tem problema. Se você está utilizando o getter em tudo nessa classe, para manter a consistência, pode utilizar. Mas entenda que quando a gente aprende getter e setters, é muito comum achar que tem que utilizar em tudo que é lugar. Mas não é assim que funciona. Porque a ideia, a central de tudo aquilo que existe, é que você quer encapsular uma ideia, uma operação de leitura, que tem algum comportamento, que você quer aplicar e reaproveitar. E aí você utiliza o getter. Se você não tem que adicionar esse comportamento e é seguro você fazer essa leitura, tá tudo bem você só acessar aqui o valor da variável, tá tudo certo. É a mesma coisa aqui com o setter. Se você está tudo bem você modificar o valor da sua variável, do seu atributo, tudo certo também. Nem sempre precisa utilizar setter ou getter. Tá? Porque é bem comum a gente utilizar muito quando a gente começa a programar e depois ver que nem sempre é necessário. Às vezes sim, às vezes não. Mas conforme você for programando, você vai desenvolver essa maturidade de ver onde que faz sentido, onde que não faz. E onde às vezes, mesmo que não faça sentido, pela consistência daquilo que está sendo construído, se está sendo utilizado, é melhor também utilizar, mesmo que seja só um pedaço de código que vai retornar a mesma coisa que acessar a variável normalmente.